Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todos estão ouvindo bem? Amém. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Amém. Com a mesma graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja um domingo de bênção para todos nós, para nossas famílias, extensivo, né? Todos que não podem comparecer ou de alguma forma ainda estão afastados, mas que Deus os alcance, os abençoe e os guarde. Amém? Estamos na Escola Bíblica Dominical, provavelmente a penúltima aula do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje deve ser aula 48, quase um ano que a gente está estudando Atos, e no próximo domingo provavelmente terminaremos. Amém? Então, na última EBD, nós terminamos no capítulo 27, versículo 26. Tá? No 27, versículo 26, onde Paulo vai dizer que é contudo necessário irmos dar numa ilha, né? Ele animou o povo, o desespero total, aquela coisa, e ele, tem de bom ânimo, porque eu recebi do Senhor, né? Um anjo do Senhor me visitou, esse tipo de coisa toda, amém? Então eu convido os irmãos a abrirem nesse capítulo, e a partir do versículo 27, já que nós terminamos no 26, nós vamos ler a partir do 27 e leremos alguns versículos. A nossa intenção hoje é ir até o 28, 10 de estudo. Né? Nós vamos ler alguns versículos. Né? Diz assim a palavra de Deus: Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme. E lançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas.
Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Até aqui, vamos orar a Deus e Pai. Nesta hora nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, toda a assistência do Teu Espírito Santo, a Tua ajuda, Senhor, que Tu fales aos nossos corações, que nada venha, ó Deus, atrapalhar, Senhor, a comunhão do Teu povo com o Teu Santo Espírito, uns com os outros, que estejamos com nossas mentes e corações voltados para a Tua palavra, para que a nossa fé seja acrescentada dia após dia, Senhor. Abençoa-nos, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus amados, é quase uma aula de marinha antiga, né? Marinharia antiga. São muitos termos navais antigos e situações, né, da época, tá? Situação da época. Só para a gente, assim, só um pouquinho situar, o mar Mediterrâneo, ele já era navegado há muito tempo. Tá? Um dos maiores exploradores ali de navegação do mar Mediterrâneo vai aparecer no capítulo 28, que nós não entramos, mas a gente pretende ir até o versículo 10. São os fenícios. Tá? Só que o povo fenício é de mais ou menos 1500 a.C. até... Tá? Isso aí. Tá? Estão aqui, ó, Malta. Tá? Cadê o ponteirozinho, por gentileza? Obrigado, Carlos. Eles estão aqui em Malta, né? Eles vão chegar aqui, tá? A nossa leitura, quando ele vai dizer assim, todos a salvo, eles nem sabem que é Malta. Eles vão descobrir ainda o nome da ilha. Mas o lugar que nós lemos aqui, que eles vão chegar numa praia, dar numa orla, numa costa ali, é aqui. Eles vão chegar nessa ilha sem saber o nome, porque daqui para cá é muito longe, cerca de 800 quilômetros. Tá? O mar Mediterrâneo é muito grande, não é pequeno. Ele começa aqui até o Estreito de Gibraltar. O negocinho sai aqui para cá. Ele é muito grande, tá? É algo... Então, eles ficaram, os 14 dias é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, os fenícios, vocês vão ver porque eu estou falando neles, se a gente chegar no 28. Tá? Eles já desenvolviam a navegação por aqui há 1500 anos antes de Cristo. Tá? Só que a navegação é o que eu falei, foi uma arte que ela vai evoluindo muito mais na prática. Você, quando vai numa faculdade fazer uma engenharia naval, alguma coisa, é uma das poucas ciências, vamos dizer assim, como algumas, né, que vai da prática. Você vai tentando, aí morre um monte de gente, não dá certo, você não é bem assim, vai... Né? Aqui também era comum ter navios encalhados, mas o comércio marítimo nessa região do Mediterrâneo, eles principalmente fenícios, costeavam pela África, né? Não tinham os instrumentos de hoje, os faróis, essas coisas, iam costeando, eles já faziam isso, né? Claro que eles vieram a, vamos dizer, sumir, mas eles eram espalhados por aqui, ó, onde hoje é Líbano, Síria, os fenícios eram por aqui. Mas depois que o Império Medo-Persa ali com Ciro e Dario, acabou aquilo ali e ficou na lembrança só, né? Era um fenício, mas o império nunca mais, tá? Então, é informação para a gente. Então, a gente está vendo que
uma conclusão que também foi fácil chegar, que Paulo está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, útil e ouvido por aquele que tem o poder do império, que é, no caso ali, o centurião, era a maior autoridade que representava o Império Romano. O centurião está atento e falou, não, peraí, no começo eu vi o piloto e o mestre, agora o negócio está feio. Aqui, esse estado aqui que a gente chegou, o navio já se desfizeram de bastante coisa, lembra na aula passada, né? E aí ele disse, olha, nenhum de vocês vão se perder. Agora existiam as condições. Primeira coisa, é necessário darmos numa ilha ou em algum lugar que a gente possa ver o que vai fazer. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos, né, nós lemos aqui de uma banda para o outro do mar Adriático, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Lembra que nós falamos assim em algum momento, poxa gente, isso aqui é o Vale da Sombra da Morte, porque aquele tempo todo não havia, o céu era fechado, ninguém via estrela, não tinha sol, era chuva e escuridade. Chuva e escuridade, então era um negócio tenso. Agora, os marinheiros, nessa 14ª noite, que Paulo também vai chamar de 14º dia, mais para frente, que é quando está amanhecendo, então uma noite, né, perto da meia-noite, a gente vê umas expressões interessantes, né, do perto da meia-noite, coisa acontecendo, né, perto da meia-noite, que assim, difícil, mas que depois disso vem uma grande bonança. Um aperto, a gente vê, parece que a Bíblia vai nesse perto da meia-noite, né, as parábolas da Degise, e outras situações. Ruth, nós vimos, perto da meia-noite, né? Ela estava aos pés do varão, lá, que fugiu o nome aqui, o Boaz, né? Então, são coisas. Outra, 14ª noite, 14º dia, vai ter uma, né? O mês não era o mesmo, mas o que é que acontecia no 14º dia do primeiro mês do ano? Era a Páscoa do Senhor. E ele vai comer o pão. Coincidência. Só que não era o primeiro mês. Aqui já era um mês diferente. Era um mês, porque o mês de Abíb, Nissim, é lá no começo mesmo, perto do nosso abril. Aqui não, aqui é depois do dia da expiação. A gente está falando de setembro, outubro, tá? Mas o dia era o 14º, né? Em que se come alguma coisa e que Paulo, sozinho, primeiro é ele que faz tudo. Ele dá graças a Deus na frente de todos não cristãos, que era o caso da maioria, porque que estava ali era Lucas e Aristarco, que a Bíblia cita. Os demais a gente não sabe. Prisioneiro, marinheiro, né? Trevas total, Paulo, graças te dou, Senhor, pelo pão. Tal. 14º dia. E depois que viram Paulo fazer aquilo, vamos fazer também. Dá para comer. Paulo era o único calmo ali, tranquilo, ele e sua equipe, confiado na palavra de Deus. Aquilo que a gente já falou, no meio do caos, quem nos dá a confiança é a palavra de Deus. No meio de toda turbulência. Então, os marinheiros, que ali sim, a expertise dele era a marinharia, eles começaram a desconfiar que estavam se aproximando de alguma terra. Tá? E aí, por essa desconfiança, a Bíblia não diz qual foi o primeiro, o que fez eles desconfiarem, né? Já que não dava para ver as coisas direito, mas eles tinham experiências, até o tipo de onda, da formação do mar, eles começaram a lançar o prumo para tentar ver que profundidade está. E acharam 20 braças, né? Não sei se também essa expressão, essa é a corrigida fiel, ela usa a palavra braças no 28, né? Braças. Então, o Dr. Shedd, ele diz que uma braça, isso aí, uma braça equivale a 1,84 metros, equivalente, né, de maneira arredondada, a 2 metros, se a gente colocar para maior. Então, 20 braças, estamos falando aí de uns 40 metros de profundidade, ou próximo disso, de 35 a 40, amém? Ele fala que
Ele passa essa informação nas notinhas. Eu nem trouxe a Bíblia hoje dele, né? Porque não tem assim muita diferença disso. Então eles começaram a desconfiar que estavam chegando em terra e lançaram. E a medição deu 20 braços, então 35 a 40 metros. Então deixaram, né, passar um pouco mais adiante para onde eles estavam indo e acharam 15. Bom sinal. Né? É sinal que provavelmente, não, diferente do banco de areia, que a gente já falou, banco de areia é num lugar que você menos espera e que encalha o navio. Tá? Ali não, ali eles estão percebendo o quê? O fundo do mar está convergindo para o nível do mar. Então significa que você está se aproximando. Né? Quanto mais a gente entra no mar, não vai afundando. O inverso também é verdadeiro. Você está vindo do mar para a praia, a profundidade do mar vai fazendo isso, vai se nivelando com a água até chegar à praia. Né? Então, Paulo disse o quê? É necessário darmos em terra primeiro, em algum lugar, alguma ilha. Então, os marinheiros pressentiram, peraí, né? Então, eles fizeram esse teste e, aparentemente, a coisa estava indo por este caminho. Agora, um detalhe aqui, se puder voltar no 27, Igor. Né? O 27, isso, do Mar Adriático, está vendo aqui? Mar Adriático. Podemos colocar o mapa da viagem para Roma? Só para dizer para os irmãos como é que é esse negócio do Mar Adriático, tá? Na verdade, tá, amados, o Mar Adriático, ele fica aqui, ó, aqui dentro. Aqui é a Itália, tá vendo? E aqui é a Europa, aqueles países eslavos, do lado de cá. Então, o Mar Adriático, nos dias de hoje, ele está aqui dentro. Aqui vai fechar, de alguma forma, tá? Isso não passa direto, não. Aqui vai fechar em terra. É um mar Adriático. Ele vem até aqui. Só que esse gigante mar aqui, o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, né? É o Mar Mediterrâneo. Na época, por que eles estão por aqui? Por que eles falam do Adriático, se eles não estão aqui? Porque o Adriático é aqui dentro. Na época, eles trabalhavam com o seguinte conceito, a explicação que os estudiosos dão. Eles chamavam o Adriático Superior, em latim, e o Adriático Inferior, vindo até a costa da África. Mas era o conceito deles na época. Tá? Era um pedaço do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o maior. Era chamado também de Mare Nostrum, no sentido de meu mar, pelos romanos, Mar Grande, porque ele era como se fosse, ele é o maior, ele engole todos os demais braços de mar. Tá? Porque o Mediterrâneo só acaba para cá, não tem nada, né? Então, hoje, se vocês pegarem um mapa, você vai dizer, poxa, a Bíblia está errada, porque aqui em Malta não é mar Adriático. Não, nos dias de hoje, de fato, não é. Tá? Na época deles, estou passando aqui para os irmãos isso. Eles usavam as expressões daí é que eu falei, a influência do latim em tudo que é língua que a gente possa imaginar, em quase tudo que é língua, né? Uperium, né? E superior no inglês de upper, mais alto, e inferium, algo desse tipo, que eles usavam, era o Adriático para baixo, o Adriático para cima, tá bom? Então, só dando essa explicação, porque alguém pode chegar, poxa, aqui não é mar Adriático. Não, de fato, hoje não. Na época fazia sentido essa descrição feita pelo Lucas, tá? Amém. Vamos seguir aqui. E temendo, né, no 29, dar em alguns rochedos, lançando da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, eles também não tinham certeza se aquela redução de terra era necessariamente numa praia ou podia dar numa sequência de rochedos, porque aí ia ser, né, eles já estavam à deriva, aí ia se espatifar tudo. Então, eles como que desejassem ao mar. Tem algumas versões que falam até orando. A sua está orando, né? Outros falam rezando, orando. Ou seja, era a súplica deles aos Deus deles, quem ele cria, que clareasse, porque pelo menos ia estar nublado, ia estar sem sol, mas não ia estar à noite.
Então, existe alguma claridade, né? Então, eles lançaram da popa 4 âncoras, dizendo, procurando, porém, esse 30 aqui é bem importante, os marinheiros fugir do navio e, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, o que aconteceu? Os marinheiros, vendo aquela situação, eles queriam fugir. Vocês percebem aqui? Os marinheiros queriam fugir, tendo já deitado o batel. Significa aquele bote salva-vidas que nos dias de hoje se chama baleeira, né? Eles já estavam arriando, talvez já tenha tocado até no mar, e como não caberia todo mundo, porque a gente viu que 276 almas, né? Parece aquele filme Titanic, não dá para todo mundo, tem que ir e voltar, mesmo tendo ali não sei quantos salva-vidas, pareciam uns 8, eram vários barcos, mas para aquela, somando tripulação com passageiros, você tinha que fazer viagens, voltar, e a gente sabe que o navio foi a pique antes, né? E aí Paulo dá o aviso, os marinheiros queriam o egoísmo, a própria vida, e eles já tinham ouvido da boca Paulo, juntou, olha, nem um fio de cabelo vai se perder, nenhum de vocês vai morrer, mas é necessário que todos estejam juntos. Paulo sempre tendo aquela noção, né, de crer na palavra de Deus, que Deus disse que tinha dado a ele todas aquelas vidas, e aquela noção de unidade, de corpo, de estarmos juntos, né? E ele vai e procura a autoridade romana, que era o Júlio, né? Júlio, se esses fugirem, vocês mesmo, você e os teus soldados, vocês não vão poder salvar. Se salvar, não. Por quê, irmãos? Porque nem Júlio, que era o centurião, e os soldados eram especialistas em marinharia. E Paulo também não. Paulo tinha o bom senso, tanto é que ele fala lá, né, ele une o que a razão pode ter com aquilo que vem de Deus. Não era algo cego, né? Você vê que tem coisas aqui, ó. Paulo poderia ficar quieto e dizer, não, se o Senhor disse que vai me dar todos, deixa eles fazerem o que quiserem, mas ele, ali usado pelo Senhor, disse, olha, não, é para ficar todo mundo junto. Aí o que acontece? A palavra diz que os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair, está no 32, tá? Porque a profecia, vamos dizer assim, era a salvação, vocês vão se salvar, todos nós. A morte não vai tragar vocês. Então o Júlio deu que se cortassem os cabos que suspendiam o batel, o bote, o baleeira, enfim, salva-vidas, e se perdeu aquele bote. Foi para o mar e o mar agitado levou, tá? Então os marinheiros ficaram, que era quem conhecia vamos dizer, da arte naval, de marinharia, esse tipo de coisa. Mas no coração deles, eles eram bem egoístas. Eles não estavam preocupados, mas eu quero me salvar e o resto fica para lá. Aí você vê que Paulo está falando, o Júlio está obedecendo, entre aspas, né? Ele não está mandando, mas o Júlio já de algum tempo já passa a ouvir Paulo. Ele já passa a ouvir Paulo porque se ele tivesse ouvido na primeira vez, estariam invernando naquela ilhazinha lá, Cauda, pertinho, ou Clauda, depende da sua versão, né? Perto de Creta, ainda que não fosse um bom lugar para invernar, não teriam passado por tudo isso aqui. Bom, e enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, aí entra aí o 14º dia, porque já tinha noite e virou para o dia, amanheceu. O que é que Paulo diz? Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto,
exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Essa palavra saúde, ela é derivada de salvação também, tá? Da mesma, né, soteria, ela tem várias, né? Salvação é vida, cura, libertação, qualidade de vida, saúde, tudo de bom. Salvação, né? Dentro da salvação é tudo de bom. Tudo de bom que a gente quer está na salvação. Ela não é uma palavrinha usada isolada, ela várias qualidades só boas que todo mundo quer para si, né? E aí ele exorta, porque ele diz: nenhum um cabelo ou fio de cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Que era a expressão, tanto grega quanto alguns judeus usavam para dizer: ninguém vai se perder, né? O fio de cabelo é um negócio que cai da nossa cabeça diariamente, é renovado, né? E era a maneira de dizer: olha, vocês não vão se perder. Aí, como nós falamos, era já o 14º dia. Aí tem aquelas coincidências do perto da meia-noite, a Páscoa, que falou exatamente da libertação dos israelitas do Egito, para que eles comemorassem essa festa, matando o cordeiro, passando sangue nas vergas, né? Então, não estou dizendo que é isso, apenas porque o mês não é o mesmo, tá? A Páscoa era comemorada no primeiro mês. E aqui já era depois da expiação, mas o dia era o 14º dia. E aí, havendo dito isto no 35, tomando o pão, então no navio existia alimento, pão, pelo menos, porque eles estavam levando o trigo, mas o trigo bruto, né? Ele não era o trigo já feito pão, não estavam levando pão, estavam levando trigo. E já tinham jogado parte fora, tanto da armação do navio quanto do trigo. Então isso aqui veio como estoque, mas a situação, meus amados, que os comentaristas falam, era de tal modo agitado que o mar estava e a situação climática, que eles simplesmente não paravam um minuto. Era meio que apagando um incêndio que não se apagava. Apagavam ali, aparecia outro ali, e não dava para parar a refeição. Alguns comentam até que pode haver algum tipo de alimentação do tipo um filete de qualquer coisa, uma casquinha de... Mas ninguém parou mesmo para comer pelo menos um pão, pães, de maneira a refazer com elementos, né, essenciais para a sobrevivência humana, que são os cereais básicos que estão no planeta inteiro, né? Os grãos e os cereais que dão sobrevivência ao homem no mundo inteiro. É o trigo, né? Em alguns lugares cevada, em outros o arroz, principalmente no Oriente, não o Médio, o Oriente para o lado de China, Japão, Vietnã, o arroz, elemento básico, pode faltar tudo, mas aquilo é que dá energia, carboidrato para que você trabalhe, para você renove forças. São os cereais básicos no mundo todo, você não vê um mundo sem cereal, né? Pode não ser o mesmo, cada país Deus fez de maneira maravilhosa alguns cereais e grãos básicos para dar energia ao corpo do homem e que ele possa trabalhar. Isso em todos os lugares do planeta. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isso é uma bênção. Eu estava lendo hoje de manhã Salmo 149, 48, 49. Vai tudo numa sequência de aleluia, de louvor, e manda tudo louvar. Até montanha louva a Deus, rio, tudo louva a Deus, a obra dele. E, né, vai falar do alimento que ele dá para animais, dá para Deus que dá tudo. Por isso, Paulo agradece a Deus, porque ele sabe que é Deus que dá. Deus não quisesse, não tinha nada. Não existia nem o homem para ter fome, né? Quanto mais a comida para ele. Então, se você vai nesse salmo, no finalzinho do salmo, ele termina dizendo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é quem providencia todas as coisas, né? Então, irmãos, Paulo vai fazer, isso aqui é muito importante, porque, olha o 35, havendo dito isto, que eles iriam viver, só o Paulo, ele toma o pão
ele dá graças a Deus na presença de todos. Por que ele faz isso? Porque isso é comum na Assembleia dos Santos, não é? Na Assembleia dos Santos, nas festas de amor, né, do ágape, que o Carlos já explicou para a gente ali que existia antes da ceia propriamente dita, simbolizando o espiritual, havia todo esse agradecimento a Deus, né? Mas Paulo faz isso na presença de todos. A Bíblia está enfatizando assim, tudo bem, tem eu, Lucas e Aristarco aqui, mas vocês vão ver a cena aí. Todos vocês aí que não creem em Deus, se creem em Jesus, se não creem, eu não quero saber. Eu vou dar graça a Deus. Parece até lembra muito a ceia do Senhor, a última ceia, né? Lembra um pouco a última ceia. Tendo, né? Pegou o pão, deu graças a Deus, o vinho, né? E logo depois daquilo vinha a nossa, vamos dizer assim, o derramamento do sangue que nos dá vida, né? Muito próximo dali a última ceia, né? Então lembra muito esse tipo de coisa. E Paulo deu graças a Deus na presença de Deus, partiu e começou a comer. Ele, Paulo. Aí o que é que isso faz? Olha como a coisa, né, contaminou. Contaminou no bom sentido. Ela, né? E tendo já todos bom ânimo, aí você vai pensar assim, não, é porque eles comeram. Não, é porque eles viram. Eles viram que no meio do caos tinha um homem ali que pegou o pão que está lá no estoque, agradeceu a Deus, parece que nada estava acontecendo. Comeu, refez as forças, eles puseram-se também a comer. Né? Então, muitas vezes, irmãos, primeiro a gente tem que ter a paz interna. Aí você está com paz interior, você tem a confiança em Deus, aí você alimenta, né? Porque o trigo e a cevada não vai alimentar a sua alma, né? Quem alimenta a sua alma é a palavra de Deus, mas vai alimentar o seu corpo. E como você está nesse tabernáculo ainda, você precisa de alimento, né? Então era o 14º dia, Paulo fez isso, eles viram, recobraram o ânimo e foram, vamos fazer a mesma coisa. Está todo mundo aos poucos confiando no Paulo. Todo mundo aos poucos. Esse senhor aí tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. E aí o que é que eles fizeram? Puseram-se também a comer. Porque a Bíblia diz assim, poderia dizer assim, e aí eles também comeram, e aí recobraram o ânimo. Mas ela não diz isso. Ela diz que o ânimo veio para eles, com a atitude de um servo. A atitude de um servo no meio do caos fez os outros mudarem a forma de pensar, o ânimo. Né? E aí eles também comeram, viram que era necessário. Paulo estava dizendo, isso é saúde para vós. Vocês vão poder continuar o que vocês conhecem de marinharia com vigor, com forças, né? Com aquilo que o corpo de vocês precisa. Mas é preciso que a gente dê uma paradinha, são 14 dias já, praticamente sem comer, e imagino sem dormir, né? Vai dormir. Como é que você vai dormir num negócio desse? É complicado. E a palavra diz que éramos ao todo no navio 276 almas. Né? Aí, eu lendo um pouquinho sobre isso, não tem nada demais não, mas fala aqui da quantidade, tá? Não é nada normal, tinha embarcações que levavam mais pessoas, até 600 pessoas, José fala isso, mas a forma como está no grego, a maioria diz assim, 216. Olha que coisa engraçada, 216, exceção da 276. Agora, existem alguns manuscritos antigos que falam só em 76. É só um comentário. Existe manuscrito que fala em 76 almas, mas não é, mas é antigo, mas não quer dizer que é a maioria. Todos praticamente usam 200. Aliás, eu acho que não tem nenhuma Bíblia com 76. Pode ter Bíblia comentada com notinha dizendo existe algum manuscrito que fala em 76. 276. Tá? Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Então, praticamente, estão perdendo toda a carga que saiu lá de Alexandria
ia para Roma, né? E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Pode colocar o mapa, por gentileza? Da viagem para Roma, né? O que é que isso aqui quer dizer, irmãos? Eles viram já a terra. O que eles não sabiam é onde é isso aí? Que lugar é esse? Né? Eles não reconheceram. Então aqui, depois é que eles vão saber que esse lugar aqui, essa ilha, é Malta. Tá? Ela é nos dias de hoje, é um país independente, tá? República de Malta. Ela não pertence à Itália. Tá bom? Então, eles começaram a ver uma enseada, é como se fosse uma praia, mas não sabiam que lugar era aquele, onde é que eles estavam chegando, tá? Porque é muito provável que existisse algum tipo de material, tipo carta náutica com os papéis da época, com tipo de papiro, esse tipo de coisa, que já tivesse desenhado, devido às navegações serem muito antigas. Então, eles começam a fazer também cópias, assim como era com as escrituras, com outras coisas, que seriam importantes para o pessoal da navegação. Tá? E a palavra diz que eles não reconheceram, mas enxergaram essa enseada, e aí eles consultaram se deveriam encalhar nela o navio. Vocês observam aqui, que aí pode voltar ao versículo, né? Que o encalhar aqui é proposital, tá bom? É uma necessidade. Não é bom encalhar navio. O navio não pode ficar encalhado. Tipo um banco de areia, ou pedra, ou rocha, qualquer coisa. Nesse caso, era uma necessidade. Então, eles se consultaram, eles conversaram entre si, o pessoal da área da marinharia. O Paulo falou, se esse pessoal não sair, se esse pessoal fugir, vocês não vão poder se salvar. Né? Então, eles consultaram se deveriam encalhar, ou seja, eles iam, né, se você pegar um navio que está flutuando e vindo em direção à praia, ele vai chegar um momento que ele vai chegar na terra, no banco, e não vai poder andar mais, porque a areia não vai deixar ele passar. Então, ele vai ficar encalhado ali. Tá? Então, eles estavam consultando se deveriam fazer isso, porque Paulo já tinha dito, é necessário que a gente chegue numa ilha, terra em algum lugar. Não vai ficar no meio do mar. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras de leme. É muita coisa do próprio navio, né? Alçando a vela maior do vento, dirigiram-se para a praia, o 40. Aqui, irmãos, vamos lá. Essas âncoras, que eles tinham colocado 4 âncoras, acho que nós falamos lá atrás, na popa. Eles iam levantando, e aí o navio ficava mais livre e confluía para a praia. Tá? E as amarras do leme. O leme, no passado, todo mundo sabe assim, o que é um leme de um barco, navio, é que dá a direção. Ele fica na popa, mergulhado praticamente na água, né? E ele faz esse tipo de movimento para direcionar para onde, seja uma lancha, um iate, um navio, vai para a esquerda, se para a direita, se vai em frente, qual a inclinação. No passado, ele era duplo, segundo a maioria dos comentaristas. Era como se fosse remos, 2 remos duplos, que alguém de dentro poderia manobrar, ou existia algum sistema com cabo que você fazia com que eles se mexessem e você dava a direção ao navio. Então, aqui, eles deixaram-no ir ao mar, âncoras, largando também as amarras, ou seja, o navio estava cada vez mais leve e sem comando interno, né? E alçando a vela maior ao vento. Alguns falam essa vela aqui é a que ficava na proa do navio, lá na frente. Por isso que eu falei que tem comentarista que fala que o navio só tinha uma vela grande, enorme, mas outros dizem que não. E eu sou a favor de que tinha mais de uma vela, que ele já tinha perdido outras velas. Porque se ele só tivesse uma vela, ele não ia comentar agora
que alçar uma vela lá na proa, né? Dando, porém, no lugar de 2 mares, o que é muito bom aqui, a gente vai explicar, encalharam ali o navio. Então, você vê que foi proposital, ele começou, agora a gente quer parar o navio, porque ele vai encalhar em algum lugar perto da enseada, da praia. Aí, até chegar lá é fácil. Né? Esse lugar que eles chamam aqui de 2 mares, encalharam ali o navio, fixando a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com as forças das ondas. Né? Eram de 2 correntezas, mais ou menos assim, né? Correnteza debaixo do mar, vem por aqui uma correnteza, por aqui vem outra, mas elas vão se unir. Então eles chamam o lugar dos mares. E aí eles se deixaram ir para encalhar propositadamente a proa do navio, né? A parte da frente. Proa, a parte da frente do navio. Aí o que é que a palavra nos diz? Que a popa ia se abrindo. Porque ele ficou, né? Ficou assim, o tempo todo. Um bico preso, a proa presa, mas a popa não estava presa em lugar nenhum. Então o mar estava muito forte, de maneira que ele já vinha sofrendo, o navio já vinha se despedaçando. Agora é que ele ia, e é o que vai acontecer, ele vai, né? Então a ideia dos soldados, aí vem outra intervenção, né? A gente vai ver nas intervenções no passo a passo da palavra. E então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, porque agora o soldado pensa como soldado, eu estou tomando conta de preso. Agora chegou no lugar, a gente está vendo a terra, está vendo a enseada, está perto para chegar lá nadando, quem sabe nadar, a gente vai ver isso. E os presos vão fugir, porque tinha um problema lá que os comentaristas falam, que o Império Romano sabia desse transporte, e cada soldado responderia por um preso. Uns falam, não existia assim uma relação, né? Se você tem 70 presos, mas os soldados iam passar por maus lençóis lá em Roma. E alguns poderiam ser julgados, dependendo do imperador, de quem o preposto do imperador, mandar matar os soldados, porque os presos fugiram. Então o temor deles era esse, os presos fogem, quando a gente chegar em Roma, eu vou ter que pagar com a minha vida, porque os presos fugiram. Vamos matar os presos, pelo menos o corpo, nem que a gente leve o corpo aqui, ou o centurião confirme, não, nós matamos os presos porque eles quiseram fugir. Eu preciso de alguma coisa, os soldados ficaram todos temerosos, para não pagarem com a própria vida lá em Roma, né? O que era uma possibilidade, devido à legislação, caso a caso, Roma ia julgar. Mas aí tinha um preso nobre, que era o Paulo, né? Que era um preso, entre aspas, de luxo, não era um preso por ser um arruaceiro, por estar cometendo nenhum crime, nada disso. A gente sabe que a questão dele era envolvendo a ressurreição. Eram os judeus que incitavam Roma, como fizeram com Jesus, para que ele fosse condenado à morte, porque não havia motivos de rebeldia, rebelião contra Roma, coisas desse tipo por parte do apóstolo. Então Júlio viu isso. Então vamos lá. No 43 diz assim, mas o centurião, que é o Júlio, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Aqui essa palavra é uma palavrinha mais difícil, isso aqui é impedir, tá? Estorvou é impedir. Impediu o intento, não deixou, tá? Algumas pessoas conhecem, mas outras não. Não é uma palavra usada-se mais em poesias, né? No dia a dia você dificilmente vai ouvir alguém numa conversa falando em estorvar, né? Mas num dos evangelhos sobre as criancinhas, se vocês forem lá, né, deixai vinde a mim as criancinhas, os pequeninos, e não os estorveis, né, de virem a mim. O que é isso? Não os impeçais de virem a mim.
não os impeçais de virem a mim, a palavra do Senhor Jesus, tá? Então, esse estorvar era uma palavra, na época que as Bíblias foram traduzidas, mas significa impedir, não impeçais. Então, Paulo que foi, vamos dizer, o que chamou a atenção do centurião, era Paulo. Se for matar os presos, Paulo vai morrer. E já até agora esse homem que tem conduzido a gente com alguma segurança é ele. Né? Sem saber marinharia, sem ser centurião, tudo que ele fala está dando certo aqui. Né? Ele já tinha percebido isso. Paulo é que está dizendo as coisas de bom senso. Ó, faz isso, é necessário chegar a isso. Ó, se os marinheiros saírem, quem é que vai fazer as manobras de navio aqui? Só eles entendem. Passa cabo para cá, você para lá, levanta a âncora, tira a âncora, não deixa. Né? Agora, Paulo foi, vamos dizer assim, beneficiado. Não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém, senão Paulo ia morrer. Aí o centurião dá ordem, olha, quem souber nadar, nada. Porque o navio morreu. Foi apanhando na popa, foi despedaçou. Tanto é que ele vai dizer, e os demais que não sabem nadar, ó, em tábuas e outras em coisas do navio. Então, as próprias tábuas que compunham o corpo do navio e em outras coisas que não eram necessariamente o casco do navio, né, maneira de dizer, mas que também servia para você flutuar e, de alguma forma, com um braço remar e chegar, ou seja, não estava tão longe. E quem sabia nadar, poderia ir nadando sozinho. Então, não estamos falando de 1 quilômetro, porque nadar 1 quilômetro não é tão fácil. Nós estamos falando de um negócio relativamente perto, talvez 100 metros. Tá? Aqui ninguém comenta sobre isso, mas uma coisa é certa, era perto da enseada. Aí vai nadando, naquela hora o camarada aprende a nadar, ele não vai se afogar, ele vai aprender a nadar, mas dá o jeito dele. Tá? E os demais, uns em tábuas e outros em coisas novas. E assim, amado, a conclusão é que é linda, do 44, né? Todos chegaram, ó, isso aqui é que importa. Parece a caminhada do crente, entendeu? Às vezes, se você olhar. Parece a caminhada do crente. Né? Uns querem sair, uns não aguentam mais, uns não sei o quê, o aperto da vida. Você vê que o que é que estava apertando? Externalidades, clima, tal. Mas Paulo, qual era a segurança dele? O seu interior, a sua alma. Não era o navio, se o navio ia afundar, se ia chover, se ia continuar chovendo. Era o espiritual. E depois ele fazia o que era necessário ao corpo dele. Verdade. Agora, quando se obedece à voz do Senhor, o final é isso aqui. Todos chegaram salvos. Né? E lembra que eu falei que são 3 navios, né, que vai chegar, porque esse navio, né, eles vão chegar em Roma. Então vai precisar de mais um navio, né? Aí se a gente também, você vê as coincidências, se a gente também pegar a sequência das coisas da Bíblia, você viu no passado o pai, que vem com a lei leva à salvação? Não, mas ela é necessária? É. O segundo, o filho, quem é que morre? É o filho ou o Espírito Santo? É o filho. Qual foi o navio que? Esse, o segundo. E o terceiro, conduzido pelo Espírito Santo, você chega lá, não tem que chegar no rei. É apenas uma analogia, um paralelismo. Não estamos dizendo que o navio é Jesus, tá? Porque o irmão disse, tá? Você vai ver essas coisas, você vai ver 3 dias, você vai ver 14º dia, né? Você começa a ver umas semelhanças na vida. O Paulo consagrando ali, parece a última ceia, sabe? Então você vê que o único navio que se perde é o do meio. Mas qual é a ordem? Tem que ficar no navio. Quando for a hora aí a gente fala. Todos chegaram a salvo. Glória a Deus. Vamos para o 28, né? Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Agora que eles souberam. Como que eles souberam? Porque teve gente lá para receber. Tá? A palavra vai dizer que os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram
a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Coisa maravilhosa. Aqui nós já estamos no 28, ó, tá? Descobriram que a ilha se chama Malta. Agora, essa expressão bárbaros, tá, amado? Ela não era usada como nós usamos hoje. Bárbaros, quase como que uma tribo indígena, como pessoas que não ainda aprenderam, não é? Estão num estágio, vamos dizer assim, num sistema tribal, de guerras e tal. Não, eles chamavam aqui de bárbaros quando eles não falavam o grego e nem o latim bem. Quem era esse pessoal? Lembra que no começo do estudo que aqui eu falei, que fenícios. Ponto para Claudinha. Fenícios. Eram os fenícios que habitavam nessa praia que eles chegaram. E os fenícios mantiveram uma certa questão da língua. Talvez um ou outro, né? A gente vai ver que tem um governador da ilha chamado Públio, talvez pela questão, porque o Império Romano dominava tudo, né? Mas essa praia onde eles chegaram, os que habitavam todos naquela região, eles eram chamados de bárbaros por não falarem o grego bem. Não é que eles sabiam algo de grego e algo de latim, mas não fluentemente como Paulo. Então Paulo nunca era chamado bárbaro nesse sentido, ou ninguém, porque era comum se falar o grego, né, que era do império anterior ao romano, e o latim, tá? Então, tanto é que eles, se eles fossem bárbaros, eles trataram com não pouca humanidade, ou seja, com muita humanidade. Pareciam muito mais civilizados do que o pessoal que fala grego e hebraico e latim, né? Parece que eram mais civilizados e humanos do que o pessoal que fala grego, hebraico e latim. Na época, certo? Receberam muito bem. Receberam muito bem. Olha só, depois da tempestade vem a bonança, né? Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5, lá no finalzinho. Parte C, tá? Se você for lá no Salmo 30, versículo 5, e começar a ler, você vai dizer, não é esse versículo. Mas lê até o final que vai aparecer isso que eu falei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá? Então, amados, receberam bem, acenderam uma grande fogueira. Por quê, irmãos? A chuva que caía e o frio. Então, olha a situação desses homens. Né? Tu imagina se eles não comem o pão lá que Paulo falou, para pelo menos se refazer em termos de força. Eles não iam conseguir nadar. E Paulo nem sabe que eles iam ter que nadar, porque quem deu a ordem para nadar foi o Júlio. Mas eles tinham comido o pão. Estavam refeitos de alimentos que são os nutrientes básicos que todo ser humano tem. Deus providenciou em toda a terra. Pode ser arroz num lugar, pode ser cevada no outro, pode ser milho no outro, pode ser trigo. Milho há controvérsias, né? Milho o pessoal fala que foi... Existe tanta história de milho, se você estudar sobre o milho. Não, o milho não existia, o milho foi uma mutação genética do alienígena que teve aqui, não sei o quê. Olha, tem cada história do milho que é engraçado. Mas era tudo que fortificava o homem. Resultado, amados, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, vai depender das suas versões, e pondo-as no fogo, eu fico olhando, gente, Paulo já com idade, final de carreira, ele poderia ficar dando ordem, né? Braço cruzado, deixar soldado. Ele mesmo vai lá e pega também. O trabalho mais humildezinho, né? Pegar graveto junto do matagal para alimentar como combustível o fogo, para o fogo não apagar, porque o frio era grande e a chuva era grande. Eles queriam se aquecer. O Paulo vai lá, ele mesmo com a mão dele. Né? Então, que homem assim, que simplicidade, né? Em nenhum momento ele vem, eu sou apóstolo, quem sou eu para colocar a mão em gravetos para alimentar fogueira? Está cheio de soldado aí, marinheiro. Não, ele foi lá. Ele foi lá.
E aí a palavra diz que uma víbora, fugindo do calor, né? Porque quando pegou, ela estava no meio daquele feixe, mas estava... ela era boa de viver em frio, era própria para aquilo ali. Quando jogou no fogo, fugindo do calor, ela, essa palavra, acometeu a mão do Paulo, né? E os bárbaros, né? Que os irmãos já sabem, pelo tipo de fala, eles não eram cultos, embora fossem humanos. É a mesma coisa nos dias de hoje. Quanta gente que a gente vê lá no interiorzão, que não tem a menor condições, não tem como tratar dentes, não tem como falar um mínimo correto, mas o coração é desse tamanho, gente. É um ser humano que trata os outros com humanidade. Ele pode ser uma pessoa rude, e está cheio de culto aí, gente, culto que eu falo, pessoa culta, vamos dizer assim, cheio de conhecimento, que Jesus está passando longe do coração dela, né? Então não é por aparência. Então, os bárbaros vendo, agora vamos ver a crendice dos bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Interessante. Mas eles aqui, o que a gente vê? Eles tinham um senso de justiça e tinham um senso de que havia ser superior, justo, que tratava com justiça. Tá? Mas não era da forma que eles pensavam. Paulo vai ficar aqui, o período da ilha de Malta, nós vamos ver, são 3 meses. Tá? 3 meses não é pouco. 3 meses é um bom tempo. Deve ter ensinado muita coisa para esse pessoal, né? Então, a justiça... Cadê? Ah, tá. Tem Bíblias que a justiça está até com J maiúsculo, tá? O caso, né? O teu da Cláudia. Justiça está com J maiúsculo. Aqui na minha também está com J maiúsculo, porque segundo alguns pessoal que trabalha com edição de Bíblia, essa justiça era uma deusa para eles. Tinha um nome próprio lá deles. Ela não é colocado o nome da deusa, tipo Daik, Dik, algo assim. Era a deusa justiça, está fazendo justiça. Ele fugiu do mar, mas dela ele não foge. Né? Mas era uma noção lógica. Havia uma lógica nesse sentido. Se algum mal aconteceu, era a justiça que estava atuando. Tá? Só que o Paulo, sacudindo a víbora, né, no fogo, não padeceu nenhum mal. E aí, isso é entre eles, cochichando, né? Você imagina, esse camarada aí pensou que ia fugir da justiça. Certeza. Aí Paulo sacudiu a víbora, né? Paulo não está dando nem atenção a isso. Então, continuou lá a conversa, talvez até pregando, nem sabe, né? Porque chegaram numa situação. E aí os bárbaros estão esperando ele, daqui a pouco ele cai. Daqui a pouco ele cai, ou pelo menos ele passa mal. Ele pode até não morrer, mas vai ser um problema sério aqui. Esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, nenhum incômodo, nem inchar a mão inchou. Mudando de parecer, diziam, é um Deus. É um Deus, né? Mudaram de parecer, agora o homem virou Deus. Você vê que tinha essas crendices dele. Isso parece, como os povos eram assim, o inverso de Paulo, quando está lá em Listra, se eu não me engano, onde o pessoal fala a língua licaônica. Lembra que tem um sacerdote, Licaônia era uma região, nós passamos acho que Atos 14, que os sacerdotes queriam sacrificar para Paulo e Barnabé, chamando um de Júpiter, o outro não sei se era Saturno, né? Queriam sacrificar. E aí Paulo e Barnabé fizeram para com isso, gente. A gente veio aqui pregar o Deus verdadeiro, nós não somos aquela. Aí o que aconteceu? Queriam matar Paulo depois. Então, entendeu? Porque não queriam aceitar o sacrifício. Chamaram o sacerdote ou o sumo sacerdote da cidade lá para fazer a cerimônia. Porque ele tinha orado por um aleijado desde a nascença e o homem ficou curado. Aí esses homens são deuses, né? E não só por isso, pelo que eles falavam, tá? É o inverso. Então aqui, irmãos,
nenhum incômodo lhe aconteceu. Tá? E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, a pessoa mais importante da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Interessante, o principal recebeu 3 dias. Agora, esse Públio aqui é bem interessante porque não é nem a Bíblia, é a arqueologia histórica que pesquisa naquela cidade. Já acharam vários documentos com esse nome, Públio. Era um nome de título também dado ao principal da ilha. Olha que coisa interessante. Então, independente da Bíblia, se você não crê, a arqueologia diz, o Públio existia lá mesmo. Esse tal de Públio na ilha de Malta, naquele tempo, e não era o primeiro, era um nome que ficou, tipo um Júlio César, essas coisas que ia passando, né? Então, o Públio, ilha de Malta, tá? Corroborando, está aqui com a Bíblia, né? Que não precisa de que o homem venha dizer se é verdadeiro ou não. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Né? Paulo orou, era um instrumento nas mãos de Deus, né? O orou e o homem foi curado. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Tá? Aqui há comentários que Lucas entra também no circuito, no tratamento médico. Muitos comentários, tá? Sobre isso. Porque eles falam que essa palavra sarar, ela também traduz no sentido de essas enfermidades sarar, algo como um serviço remunerado, por exemplo, que um médico faz, presta um serviço. Tá? Então, talvez Paulo tenha orado até por todos. Senhor, cura todo esse povo que está enfermo aí. E do mais, o Lucas, se dá uma assistência e acompanha isso aí, a saúde desse povo aí, ninguém sabe. Tá? Agora, no caso do pai do Públio, foi algo imediato, foi uma oração, e aquele estado febril e de disenteria que ele estava, sumiu, curado. Né? Você imagina que testemunho, né, para aquele homem que era o principal da ilha. Né? Deus colocou Paulo lá junto com o principal da ilha porque ele tinha autoridade. Então, o pessoal tinha. E a palavra nos diz, vamos ficar de pé para a gente terminar, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Tá? E aí, versículo 11, que vai ser o que a gente vai começar na próxima EBD, o versículo 11, ele vai dizer que 3 meses depois é que eles partiram dali num outro navio, também vindo de Alexandria, tá? Então, hoje a gente termina sabendo que o que aconteceu? Eles perderam tudo numa primeira parte. Navio, carga. Só que tudo que aquela tripulação e passageiros e presos precisavam, eles receberam em abundância pela humanidade dos habitantes de Malta, que eram de origem da Fenícia. Tinham muita influência dos fenícios. Aí por isso que eu falei para vocês, que os fenícios é que dominavam a navegação desde 1500 a.C. Tá? 1500, 1400, foram até... A influência deles de navegação foi até 300 e tanto, mas eles deixam de existir como um certo poder em 600 e qualquer coisa com a queda da Babilônia, né? Está lá em Daniel, não é isso? Com a queda da Babilônia, Daniel 5, Mene, Tekel, as Bíblias mais antigas trazem Ufarsim. As atuais, Parsim. As mais antigas, Ufarsim. É a mesma coisa. Ufarsim e o Parsim. Tá? Mene, Tekel, Ufarsim. Mas que ele, quando vai, vamos dizer, dar a interpretação, ele vai falar Mene, Tekel, Pérez. Mas não é a aula de hoje. Tá? Isso é outra coisa. Mene, Tekel, Pérez. Ali entra Dario o Medo, né?
Só que Dario Medo tomou conta ali da Babilônia, mas quem estava mais ainda por cima era Ciro Persa. Só que eles estavam unidos. Por isso o nome do império é Império Medo-Persa. Era a Média e a Persa. Quando um não podia destruir o outro, eles se uniam. Famoso acordo. Até o momento que agora dá para eu eliminar o meu parceiro. Aí, para ficar sozinho. É sempre assim, né? Babilônia com a Síria. Eles ficavam ali, somos amigos, porque os dois eram muito fortes. Tá? Então, terminamos aqui, amados, a aula de hoje. Então, vocês veem que eles recebem, não só durante os 3 meses, a Bíblia não diz, mas ali deve ter tido evangelização. Vocês já viram cura, falaram de Jesus, não é? Receberam toda a alimentação, aqueles homens foram confortados. E a palavra Malta, no fenício, para a gente terminar, no fenício, porque tem um significado dela também para o grego, significa refúgio. Paraíso, um refúgio, um paraíso. Na linguagem dos fenícios, tá? Foram dos primeiros a colocar em escrita o que é falado. Já tem mais lá de trás, mas não estamos falando de 1500 a.C., na época de Moisés, mais ou menos. Tá? Então, significa refúgio. Você passou por tudo aquilo, por isso que eu falei, depois da tempestade e tal, o choro duro, mas vai chegar amanhã. Nós vamos chegar no nosso refúgio eterno, no paraíso eterno. Tá? E é interessante que o pessoal conhece. Eu estou vendo uma terra, mas não sei qual é, eu nunca entrei lá, mas vai entrar. Né? Muitas honras, tal. E aí, quando eles vão pegar esse navio, no versículo 11, irmãos, eles vão com tudo que é suprimento que eles precisam, né? Além do que o navio já tinha. Tá? Então, os irmãos entenderam por que eu falei dos fenícios no comecinho, principalmente por causa do capítulo 28. Tem muita influência deles. Para os gregos era algo como ilha do mel. Era outra palavra, tá? Mas tudo era doce. Porque tudo era bom. Porque existia produção de mel muito especial na ilha de Malta também. Existia uma espécie de abelha que produzia um mel, que era um negócio fora do comum. Amém? Aí, no grego, tinha mais a ver com mel, mas na linguagem dos fenícios, é refúgio, significado de Malta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, oramos a Ti nesta hora, agradecidos por esse período de escola bíblica dominical, ó Deus, pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia permaneçam sobre nós, ó Deus, preparando os nossos corações para dentro de alguns minutos, ó Deus, ouvirmos a Tua ministração, da Tua santa palavra, que é alimento para a nossa alma, é refrigério para a nossa alma, é vida, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Nos dá um intervalo abençoado, oramos, assim te bem dizendo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor.